Olá, ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Bem-vindo ao programa CPT Debates. Uma das novidades da programação da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Este ano, então, queremos esclarecer e orientar a igreja sobre alguns assuntos atuais, algumas vezes polêmicos e que trazem também algumas divergências entre as pessoas na igreja. E para trazer esses assuntos, esclarecer e orientar a igreja, nós estamos trazendo representantes da Diretoria Nacional da Igreja, também da Congregação de Professores do Seminário Concórdia e da CTRE, da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. A gente também conta com a participação de vocês, afinal de contas, esse programa também quer, além de esclarecer e orientar a nossa igreja em relação a esses assuntos, é poder abrir esse espaço de diálogo. Então, você que está acompanhando aí a nossa programação, nos nossos canais, radiocpt.com.br, facebook.com/radiodaielb, youtube.com/radiocpt. Esse programa também fica gravado e disponível no nosso podcast. Você pode acompanhar no SoundCloud e no Spotify. Mas hoje vocês podem estar comentando aqui também, né? Colocando aí as suas dúvidas e as suas ideias que a gente vai estar trazendo aí na nossa programação. O programa CPT Debate, ele vai ao ar inédito toda quarta-feira às 18h30. Uma alegria aí vocês estarem conosco. E para esse nosso primeiro CPT Debate, que vamos falar sobre um assunto bem atual na nossa igreja, que é a questão do culto online ou presencial. Os prós e contras para a vida cristã. Afinal de contas, a gente está vivendo aí o segundo ano atípico no mundo, né? Onde no início da pandemia os templos foram fechados, as programações foram praticamente feitas todas de forma virtual e hoje, com a graça de Deus, estamos retomando muitas programações. A maioria das congregações está com atendimento somente presencial, outras estão com atendimento de forma híbrida, como a gente diz, né? Presencial e online. E a gente quer saber, né? Qual é a opinião, né? Qual é o correto, qual é o mais adequado, se um tipo de culto pode substituir o outro. Então você pode estar colocando aí nos comentários. E esse é o assunto do nosso primeiro CPT Debate, onde a gente está recebendo o presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, também representando a Congregação de Professores do Seminário Concórdia, professor Raul Blum, e o pastor Ezequiel Blum, representando a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, a CTRE. Bem-vindos ao nosso programa, a gente agradece de imediato, né, vocês aceitarem esse desafio de poder trazer e orientar a nossa igreja com relação a esses temas. Vou começar pelo presidente. Olá, presidente. Olá, Luana. Olá, professor Raul Blum, colega Ezequiel também, participando desse espaço importante de debate, né? O nosso primeiro debate é CPT Debate. É uma honra, uma alegria estar aqui, especialmente para falar sobre esse tema tão bonito que é o culto, esse privilégio que nós temos de cultuar a Deus, né? Seja de forma presencial, seja de forma online, seja no nosso lar, no templo, na vida. Poder cultuar a Deus é uma grande honra, um grande privilégio, porque é um sinal que Deus já nos alcançou e já fez de nós seus filhos e herdeiros da vida eterna. Então, é falar sobre algo extraordinário, maravilhoso, e especialmente com a companhia que a gente está tendo aqui hoje, né? O professor Raul Blum e o pastor Ezequiel. Exatamente. Vamos fazer a saudação, então, com o professor Raul Blum, do Seminário Concórdia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luana, prezado presidente, pastor Geraldo Schiller, prezado pastor Ezequiel. Sem dúvida, o assunto é pertinente. Nós ainda estamos vivendo o assunto. A questão de culto no Novo Testamento se distingue bastante do culto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia uma prescrição de como deveria ser. O Novo Testamento não tem aquelas regras exatas de como o culto deve ser no seu passo a passo, mas o culto como tal é um culto instituído por Deus. E as formas como isto pode ser feito tem bastante liberdade da nossa parte de como podemos cultuar a Deus. E, sem dúvida, agora, esse debate sobre presencial ou online é uma nova forma que precisa ser
realmente meditada e realmente precisamos conversar sobre o assunto. Com certeza, por isso que a gente fica muito feliz aí que vocês aceitaram, né, trazer esse assunto para a nossa igreja. Vamos fazer a saudação também com o pastor Ezequiel Blum. Bem-vindo aí ao programa CPT Debate, pastor. Obrigado, a gente fica muito feliz com o convite. Olá, Luana, né, o nosso pastor presidente também, pastor Geraldo, e também o professor Raul Blum, que também por acaso é meu pai, né. A gente fica muito feliz com ter essa oportunidade de falar de um assunto que tem sido tão importante dentro da igreja cristã, né, e dentro da nossa igreja luterana. Isso também veio à tona, principalmente com essa questão da pandemia. A gente não trabalhava tanto assim ainda, né, com a questão dos cultos online, e a gente precisa realmente debater, refletir, entender se existem limites, entender a importância, se precisamos continuar ou se a gente vai voltar atrás como era antes. Então, realmente é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês hoje. Muito bem, é verdade, né? Como a gente falou aí no início do programa, e agora a gente vai entrar aí, né, trazer bem essa questão prática, durante esses 2 anos trouxe, a gente sabe, né, que a questão dos cultos, das programações online, ela trouxe muitos desafios, né? Afinal de contas, muitas vezes a gente trouxe na programação da rádio também, né? Os pastores buscando aperfeiçoamento, capacitação, né? Ajuda para poder transmitir esses cultos. A própria rádio deu esse espaço, né? A gente trouxe aí todo final de semana um culto de um distrito, podendo dar a oportunidade das pessoas conhecerem a realidade em outros locais, reencontrarem pastores, né? Que vão aí também circulando por outras congregações. Enfim, trouxe muitas oportunidades e também muitos desafios, né? E aí hoje, né? A gente sabe aí muitas igrejas retornando com suas programações, mas muitos membros acabaram se acostumando, se acomodando com os cultos online. Então, acho que a questão é essa, né? A gente poder conversar, falar sobre os prós e contras para a vida prática cristã mesmo, né? Até que ponto é saudável, né? A pessoa ficar só acompanhando o culto online, né? Tem os benefícios também do culto presencial, onde a gente está em comunhão entre os irmãos. Enfim, queria que vocês trouxessem um pouquinho, né, da experiência de vocês. O pastor Geraldo, por exemplo, né, hoje presidente da IEL, foi vice-presidente de missão, também acompanhou muito a questão missionária da igreja, foi também por bastante tempo pastor em congregação, né, lá no norte, então também tem um pouco dessa vivência e dessa importância com os cultos. Queria que vocês falassem um pouquinho assim, né, os prós e os contras de cada uma das modalidades, formatos de culto. Bom, primeiramente eu quero dizer que talvez eu tenha sido o pastor que dirigiu o primeiro culto online na IELB. Eu digo talvez porque eu não tenho assim como comprovar, né, o que os outros fizeram. Mas em Cacoal, onde eu fui pastor na comunidade Concórdia, eu não me lembro se foi 2005, 2006, né, em que nós começamos a fazer cultos online, né? Ou seja, apenas transmitindo pela internet o culto semanal da congregação. E lá naquela ocasião, por que você fez isso? Porque Cacoal é uma cidade onde as pessoas viajam muito, né? O pessoal que vai para lá é assim, meio aventureiro e empreendedor. Então, nós tínhamos membros nossos na Itália, na Espanha, em Portugal, em vários lugares, no Japão. Nós tínhamos uma família morando no Japão, e que a gente sequer podia dar transferência para eles, né? Então, a gente começou a transmitir os cultos com a intenção de que aqueles que estivessem no exterior pudessem participar. E era bem interessante, né? Com o tempo, nós tínhamos 2 listas de pedidos de oração. Nós tínhamos da recepção do culto e aqueles que faziam os seus pedidos pela internet. Então, nós fazíamos, nem imaginávamos que haveria uma pandemia um dia, né? Mas com o objetivo de chegar com a palavra de Deus àquelas pessoas que não poderiam estar presencialmente no culto. Eu lembro que na congregação lá era bem tranquilo. Quem pode, vai ao culto. Quem está com saúde, vai ao culto. Agora, quem não pode ir para o culto porque tem algum problema de saúde, acompanhava em casa. Eu lembro de um senhor que sofreu um acidente e teve um problema sério na coluna. Então, ele ficava deitado em casa e acompanhava todos os cultos, né? E eu dizia assim, pastor, quem sabe um dia o senhor só traz a Santa Ceia após o culto, né? Então, eu quero dizer que, assim, eu sempre gostei do culto online, né? Mas eu entendo ele como um complemento ao culto presencial, algo a mais para chegar a outras pessoas. É bem verdade que a pandemia, ela impediu, né, por conta dos decretos, por conta dos protocolos,
que o povo de Deus se reunisse presencialmente. E aí o culto online acabou sendo a alternativa, né? E uma alternativa interessante, né, que as igrejas utilizaram muito bem, a IELB utilizou muito bem, as congregações logo entenderam que havia necessidade, e para nossa surpresa, pastores que sequer tinham o WhatsApp no seu celular, em alguns dias estavam transmitindo cultos pela internet, né? Então, como eles rapidamente perceberam a necessidade, né? E aqui nós tivemos a surpresa, a pandemia começou no dia 15 de março, e, se não me engano, dia 23 de março, nós fizemos o primeiro culto aqui, né? Aqui nos estúdios da Rádio CPT. E, para nossa surpresa, assim, foram mais de 30 mil pessoas que acompanharam, que visualizaram esse culto. Então, isso mostrou que as pessoas estavam ansiosas por ter culto, né? E não podiam se reunir. E viram no culto online, então, uma alternativa para substituir o culto presencial na pandemia. Então, na pandemia, realmente foi algo muito importante, foi uma grande bênção podermos realizar cultos online. As programações em geral também, né, presidente? A gente teve aí agora os congressos também, né? Congresso da GEP, Congresso das Servas, Congresso dos Leigos, ano passado, né? Que trouxe isso, os cultos, né? De aniversário da IELB, que também foram transmitidos, porque deu essa oportunidade de outras pessoas que não estariam presencialmente poder acompanhar e também alcançar pessoas de fora da igreja. Acho que isso também, né, foi uma grande oportunidade para a igreja de estar ali no meio, né? A gente sempre disse que a internet é um espaço muito amplo, tá, né? A gente encontra de tudo lá e a igreja estar lá também, né? Afinal de contas, na pandemia, as pessoas buscaram mais a Deus, buscaram mais a palavra de Deus, e aí poder encontrar também, né, os cultos, as programações, e aí quero chamar o pastor, o professor Raul Blum, né, porque também tivemos no próprio seminário, né, as aulas online também, a gente está falando aqui de culto, mas várias outras programações também tiveram esses desafios e oportunidades, né, professor? E tivemos um aprendizado muito bom também nesta área do ensino, né? Eu, com as minhas aulas de música, tá, né, e aprendi a lidar como dar aula de teclado, por exemplo, de flauta doce. E olha que é possível, né? Tem suas limitações, dificuldades, e isso nos levou, inclusive, a oferecer, como vamos ter agora já pela segunda vez, aulas online de música para a igreja, de uma maneira de alcançar pessoas que talvez não têm onde se dedicar ao ensino da música para os cultos. Então, nós podemos alcançá-los através desse programa, né? E dar essas aulas online. Aprendemos até a economizar também. Por exemplo, dentro do programa do seminário, temos visitas a estagiários. Isso gasta tempo, dinheiro, bastante até. Bastante tempo e, às vezes, bastante dinheiro. E a gente descobriu que as visitas que fazíamos, que nós queremos continuá-las online, economizando tempo e dinheiro e provavelmente com o mesmo resultado. Então, a pandemia ensinou a gente também nesta área de ensino e na área de economia de finanças. Até porque o próprio seminário, né, que é a instituição aí de formação dos nossos pastores, né, e aí pegar, por exemplo, a gente vai pegar estudantes novos, jovens, que já estão acostumados aí com as tecnologias e tudo mais. Eu lembro, nós aqui do Departamento de Comunicação, né, fizemos aí os treinamentos de mídia com os estudantes, poder também estar inserido nesse meio, estar preparando eles também, mas aí eu acho que tem essa questão da importância, né, professor, da manutenção, da importância da tradição e do culto presencial também, e incutir isso nos jovens, né? Pois bom, o culto presencial ele jamais será abolido e nem perfeitamente substituído, né? O culto presencial, especialmente em se tratando da Santa Ceia, é insubstituível.
Então, Jesus também disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou no meio deles. E a gente pode dizer, bom, mesmo num culto online ou num estudo bíblico online, Jesus vai estar no meio. Agora, é insubstituível o façam isso em memória de mim na hora da Santa Ceia. Aí nós precisamos estar presencialmente. E aqueles que não podem, enfermos, o pastor tem que ir até lá. Não tem como substituir. Então, isso já é um ponto de partida, é insubstituível. Muito bem. Vamos agora para a opinião aí do professor Raul Blum, do pastor Ezequiel Blum, então, né, em nome da CTRE, e também como pastor, acho que pode compartilhar um pouco da tua experiência também, né, pastor Ezequiel, aí como é que foram esses 2 anos aí de pandemia, né, com cultos online, com culto presencial? Muito bem, assim, a minha experiência com questão de cultos online, assim, eu fui pego de certa forma de surpresa. Eu ainda sou daqueles pastores que se formaram numa época em que a internet no Brasil estava engatinhando, né? Então não era uma coisa assim tão comum, né? E a gente tinha muito na cabeça que um culto ao vivo era algo de investimentos maiores, ou para igrejas que tivessem mais recursos e assim por diante. A gente já tinha feito um ou outro culto, mas não de uma forma extremamente organizada. A gente já tinha feito um outro culto online, porque teve membros que se mudaram da cidade, estavam em lugares que tinham dificuldade de acesso à nossa igreja, e falaram, pastor, não tem como transmitir. Então, isso antes da pandemia ainda, nós fizemos uma outra transmissão, mas de uma forma muito precária, apenas com um pequeno celular ali, e mais nada, sem uma preocupação muito grande com questão de qualidade de som, qualidade de imagem, né? Enfim. Daí, quando entrou a pandemia, aconteceu algo semelhante. Daí, a grande diferença é que eu, propriamente, nunca tinha me preocupado com essa parte de uma forma direta. Sempre alguém fez de uma forma simples e ponto. E, de repente, está tudo fechado e a gente tem que continuar os cultos, né? Daí, a gente teve que começar justamente com aquilo que a gente tinha na mão, de novo apenas com um pequeno celular. A gente tinha aqui na cidade uma dificuldade também com a limitação de pessoas, porque não era permitido muitas pessoas dentro do recinto para fazer os cultos online. Então se resumiu a minha família inicialmente a se preocupar em como transmitir esses cultos, né? Então, primeiro, segundo final de semana ali apenas com celular, depois a gente foi tentando progredir, cada semana tentando uma coisa melhor, descobrimos como que liga uma mesa de som diretamente no celular, depois fomos tentar descobrir, bom, agora temos que passar para um computador, fazer uma transmissão mais decente, com mais qualidade, e a gente continua aprendendo com isso. Mas o que a gente tem percebido durante todo esse tempo é que é necessário, entendo que sim, a gente ter esse trabalho de culto online. Entendo que é um caminho sem volta. Acho que a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil progrediu muito nesses 2 anos, no que diz respeito às transmissões. E eu acho que a gente precisa continuar trabalhando com isso. Mas, assim como já foi dito aqui, na opinião dos nossos outros convidados, né, o culto online ele não pode ser um substituto, no sentido de agora não participo mais da igreja presencialmente, apenas vou assistir os cultos de forma online. Eu entendo o culto online como algo complementar, como algo dentro das necessidades, né? Por exemplo, tivemos a experiência de alguém que estava hospitalizado e durante a transmissão disse, olha, estou aqui hospitalizado pela Covid-19 e estou participando do culto de forma online com vocês. Ou também temos aqui na congregação pessoas que não têm condições de vir à igreja porque já são pessoas muito idosas, com dificuldades de locomoção, mas que agora têm essa chance de participar. Mas então entendo como complementos. E tem um detalhe do culto que realmente tem que ficar bem enfatizado, né? Nós não temos Santa Ceia online, né? A gente não tem margem bíblica para tentar inventar novidades em torno da Santa Ceia, dessa forma como muitas pessoas acabaram pensando. E agora, vamos fazer Santa Ceia?
cada um faz na sua casa. Não, qualquer coisa que a gente for inventar e que nos causa estranheza, que nos causa certa dúvida no que diz respeito à Santa Ceia, a gente, como igreja luterana, a gente tem que frear, olhar de novo para a Bíblia, para os ensinamentos de Cristo e entender, não, acho que a partir disso aqui a gente tem um limite, né? Daí, muito bem dito, tem alguém enfermo que não pode vir ao culto, então o pastor vai levar a Santa Ceia na casa da pessoa e assim por diante. Mas a gente pode dizer que foi um período importante, está sendo ainda, né? E cada vez a gente tem que tentar sempre ir melhorando daqui para frente. Muito bem, muito bem. Acho que tanto o professor Raul quanto o pastor Ezequiel trouxeram um ponto bem importante, né? Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais na questão das problemáticas, né? Do culto, da falta do culto presencial, a substituição, digamos assim, né? Pelo culto online. É a Santa Ceia, né? Que é a gente falou antes no início do programa também sobre a acomodação, né? As pessoas estarem mais isoladas, digamos assim, a falta da comunhão. Mas acho que essa questão da Santa Ceia é bem interessante e importante a gente falar, né? E aí eu quero trazer aqui para o debate também algumas experiências que eu vi, né? De práticas da Santa Ceia, por exemplo, durante a pandemia, né? Quando os templos estavam fechados mesmo, né? O pastor fazia o culto e aí depois abria por tempo, né? Para famílias irem lá tomar Santa Ceia, né? Uma prática que eu vi assim. Outra questão foi, depois do culto, o pastor ia nas casas das famílias, ia entregar a Santa Ceia, né? Então, tiveram algumas ideias, né? Algumas iniciativas para que, naquele momento, pudesse ser feito assim. E aí a gente vê, né? Porque algumas coisas, claro, foi um momento, né? Eu imagino assim, eu quero saber de vocês, né? A opinião de vocês, que foi um momento por necessidade, né? Porque realmente os templos estavam fechados e não poderiam. Mas se as pessoas daqui a pouco podem achar que pode ser assim para sempre, né? Assim como o pastor Ezequiel comentou, disse que acho que o culto online veio para ficar, a gente pode conciliar os dois, não substituir, mas conciliar os dois. Mas se esse tipo de prática, né, pode continuar acontecendo. Vocês trouxeram a questão do levar a Santa Ceia para enfermos, que era uma prática que já acontecia antes da pandemia, não foi por causa da pandemia que aconteceu, né? Mas, enfim, queria ouvir aí a opinião de vocês. Eu assim, um culto que eu participei que foi bem diferente foi em Guaíba, né? Que eles chamavam de drive-in, né? Então, a escadaria do templo virou altar, o pastor fazia todo o culto dali, e o pátio todo era o local do público, as pessoas vinham de carro, né? Então eles estacionavam os carros todos ali, um do lado do outro, em filas, né? E então as pessoas todas acompanhavam o culto presencialmente, porém de dentro dos seus carros. Poderiam acompanhar tanto pelo celular, ou então se abrissem as janelas do carro, o som era autossuficiente para eles ouvirem lá. Então fazia todo o culto ali dentro dos carros, e depois os pastores iam de carro em carro, servindo a Santa Ceia. É uma forma assim que me chamou a atenção pelo esforço que a congregação fez para poder oferecer o sacramento da Santa Ceia para os seus membros, né? Então, assim, eu também concordo com o pastor Ezequiel, a gente não pode querer inventar em cima da Santa Ceia, né? Modernizar o que não é possível modernizar. A Santa Ceia exige a presencialidade, né? É a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, precisa estar juntos. Agora, eu entendo que durante a pandemia, quando não foi possível estar sentado nos bancos, né, estar no mesmo pátio, né, dentro dos seus veículos, ouvindo a palavra no mesmo instante e participando daquele ato, daquela cerimônia, daquela celebração da Santa Ceia, foi um testemunho incrível, impressionante, né? Porque a vizinhança ficava olhando, mas olha como eles dão valor à Santa Ceia, né? Como eles dão valor ao culto, eles vêm e deixam seus carros alinhados em filas no estacionamento, e de dentro dos seus carros, as famílias, tinha carro com 5 pessoas, tinha carro com 6 pessoas, outro com 1, com 2, né, dependendo do tamanho da família. Então, eu acredito assim que, além do desafio, né, de achar alternativas, a igreja deu um grande testemunho, né, porque quando nós participamos da Santa Ceia, o próprio Jesus diz, né, todas as vezes, o apóstolo Paulo diz, né, todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Então, a Santa Ceia é um testemunho. Quando ele acontece dentro do templo, quando ela acontece dentro do templo, já é um testemunho. Então, eu imagino que essas formas que as pessoas encontraram, não é Santa Ceia virtual, né? É a Santa Ceia, as pessoas presentes, porém com os cuidados necessários, exigidos no tempo da pandemia, né? Então, a gente fica muito feliz pela criatividade, pelo empenho, pelo esforço que os pastores fizeram de apacentar o seu rebanho nesse período. Muito bem. E além, não sei se o pastor Ezequiel, o professor Raul Blum querem falar mais sobre a questão da Santa Ceia, mas eu vou acrescentar um pouquinho mais, né, que é além dos sacramentos que a gente sabe, né, que vai ter somente lá no culto presencial, o que mais, né, a gente só vai ter num culto presencial. Quem sabe aqui a gente pode falar da diferença que foi a gente estar apenas online e, de repente, retornar essa atividade presencial. A gente percebeu assim, houve o tempo de necessidade. Mas o ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho, isolado, separado dos outros, né? Adão, né, estava sozinho e Deus cria Eva, né? Não ia funcionar ele sozinho, faltava alguma coisa, faltava a presença da mulher. Claro que aqui a gente está falando da instituição do par, da família em si, mas imagine um ser humano isolado, imagine Adão sempre sozinho e pronto, e é isso que nós temos, né? Se nós formos pensar do ponto de vista espiritual, nós também somos povo de Deus para estarmos juntos presencialmente, para termos pessoas para tocar, para abraçar, para beijar, né? A comunhão cristã, a gente percebeu o quanto ela fez falta presencial quando as coisas foram retornando, né? Muitas igrejas passaram por um período, e ainda estão passando por um período de dificuldade, por um esfriamento da comunhão cristã, e isso agora daí vem retornando gradativamente, né? E, ao mesmo tempo, à medida que as coisas foram retornando, como as pessoas diziam, assim, da saudade que elas tinham de estar na igreja, de encontrar com as pessoas, de poder falar cara a cara a respeito de Jesus Cristo. Então, essa comunhão dessa forma não tem como a gente substituir, né? Dizer, podemos fazer tudo isso online. Não, é diferente o povo de Deus estar reunido no templo, né? Estar reunido em estudo presencialmente, poder compartilhar, poder consolar com um abraço, né? Poder consolar com uma palavra direta, né? Ouvir de uma forma mais carinhosa, e não tanto apenas dessa forma que é um pouquinho mais fria, né? Que é através da internet. Muito bem. Pastor Raul Blum. Talvez, como a Luana antes falou, poderíamos continuar, então, depois do culto, o pastor levando a Santa Ceia para as casas. Sem dúvida, para os doentes sim, né? Mas para os sãos não, né? Porque seria algo bem estranho isso, né? Levar a Santa Ceia para os doentes é uma prática já da Igreja Antiga. Então, foi uma maneira de integrar esse povo de Deus que não podia estar presencialmente com os irmãos na fé, mas sem dúvida são exceções e dessas, mas nós não podemos agora fazer uma regra. Não, então vamos fazer o seguinte: quem não quiser ir no culto vai receber a Santa Ceia em casa. Isso seria realmente atiçar o desleixo, né? Nós sabemos que tudo é graça divina, mas também sabemos que o velho homem atua em nós e gostaria de nos colocar ao longe, ou bem longe, da graça de Deus. Então, se eu me predisponho a não mais usufruir da palavra e dos sacramentos, eu também corro o risco de estar impedindo a graça de Deus comigo. Então, levar a Santa Ceia para as casas, sim, para os doentes,
ou para aqueles que não têm possibilidade de locomoção. Talvez só o que ela falou foi no tempo da pandemia, né? Porque na pandemia, quando as pessoas não puderam se reunir, as pessoas não puderam vir ao templo. Então, assim, em tese, eu entendo que esse foi um período que todos estavam doentes, né? Todos estavam impossibilitados, né? Todos eram potencialmente um risco e corriam risco, né? Então, faz sentido num tempo de pandemia, mas não em tempos normais, né? Luana, eu queria citar alguns textos bíblicos, né? Eu gosto muito do Salmo 16:3, quando Davi diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Imagina o rei Davi com toda a sua autoridade, né? Com todo o poder que ele tinha, né? Um dos reis mais queridos, mais poderosos da história do texto bíblico, né? Dos tempos bíblicos. Mas ele fala assim, ele fala dos santos. Então, se alguém perguntasse pro Davi, assim, onde é que você prefere estar? Ele não preferia estar nos palácios com a nobreza, né? Ele preferia estar no tabernáculo. No tempo dele, nem templo não tinha um tabernáculo, né? No Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E um texto que eu gosto demais é 1 Coríntios 12 até o 31, se não me falha a memória, onde Paulo diz assim: Cristo é assim. Ele nem fala a igreja, ele fala Cristo é assim. E aí ele vem falando da igreja, né, que tem muitas partes, muitos membros, no entanto, é um só corpo. É um só corpo. A igreja é um corpo. E daí, em Colossenses, ele vai dizer que Cristo é a cabeça desse corpo. Então, o corpo, ele necessita de estar próximo, ele necessita de estar unido, ele necessita de ter integração, interação, relacionamentos, né? Não é possível ficar distante, não é possível ficar cada um no seu apartamento e dizer que você é um corpo. Você vai ser um corpo dilacerado, um corpo com as partes não conectadas, né? E isso é impossível, né? Então, biblicamente, a gente vai perceber assim, a necessidade da comunhão, que o pastor Ezequiel já destacou, a necessidade de estar junto. E eu queria destacar mais alguma coisa, assim, apesar de eu ser um grande incentivador do culto online, né, como eu já disse, antes mesmo, a gente nem imaginava que ia ter uma pandemia, uma década e meia antes, nós já, em Rondônia, nós transmitimos os cultos, nós já investimos no culto online. Mas uma coisa que me preocupa no culto online é a falta de reverência. O pastor Blum pode falar com muita propriedade. Eu fui aluno do professor Blum no curso de litúrgica, né, e o quanto ele ensinou para nós, assim, o quanto ele enfatizou a questão da reverência no culto. E no culto online, o que me preocupa, as pessoas, de repente, deitadas no sofá, com o pijama, de qualquer forma. Não que isso seja um pecado, mas quando é o momento de levantar, quando é o momento de orar, muitos não oram. Quando é o momento de confessar a fé com o credo apostólico, alguns talvez não confessam, né? Cheguei a presenciar, pastor, assim, até o último hino do culto online, tirar a batina e sair. Eu não quero me apresentar como exemplo, não, mas todo culto online que eu participei, se teve o último hino, né, anunciado, ou foi projetado algum clipe, é culto, né? Eu fiz questão de ficar com a minha batina lá até terminar. Então, essa é uma coisa, assim, se forem trabalhados os cultos online, nós vamos precisar trabalhar muito, inclusive com aqueles que celebram, os celebrantes, os pastores, e com o público que está em casa. Culto, na minha opinião, pressupõe reverência, né? É momento de desligar. Outra coisa também no culto online, a tentação de ficar vendo outras coisas no celular, né? O culto está passando lá no YouTube, na TV, e aqui no celular vendo outras coisas. Então, acaba tendo um momento, assim, não da reverência, do respeito, do temor, da dedicação, né? Da atenção que um culto requer, né? Eu gostaria até que o professor Blum falasse um pouco mais, porque ele falava isso para a gente com muita propriedade no culto de litúrgica, né? Sobre reverência. O culto é o momento que a gente se coloca diante de Deus e ele pressupõe a reverência, né? Muito bem.
realmente essas atitudes que a gente toma no culto, né? Por vezes estamos de pé, expressa o nosso louvor a Deus. Por vezes estamos sentados recebendo a palavra de Deus. Até a nossa liturgia, se bem que a nossa prática não é tão grande assim, tem momentos para ajoelhar, por exemplo, um momento ideal seria para a confissão de pecados. Eu ajoelhado, eu sinto que eu preciso ser humilde, porque nada tenho a oferecer para Deus. Então, eu ajoelhado, confesso os meus pecados, mas também com alegria canto Glória in Excelsis, porque perdoados de meus pecados eu posso louvar ao Senhor na certeza de que todos os meus pecados foram perdoados quando o pastor disse: eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, aproveitando esse momento, também o perdão dos pecados desejado online é um pouquinho temerário, né? Você tem uma variedade de pessoas, talvez até pessoas que estão procurando falhas para debochar e tudo, e vão ouvir: perdoados estão os teus pecados. É um pouquinho difícil também, online, a gente chegar até lá. Claro que tem maneiras de também anunciar isso com reverência online. Mas quem está assistindo realmente não consegue, o ambiente não favorece. Eu não tenho diante de mim aquele altar que constantemente está me lembrando da presença de Deus naquele ambiente. É verdade, Deus está em todos os lugares, mas naquele momento Ele está se dirigindo a mim, especificamente através do pastor, dizendo: perdoados estão os teus pecados. Então, essa reverência, essa seriedade que temos que ter, mesmo nos momentos de alegria, de júbilo, tudo é feito com reverência, com santidade, porque estamos diante do justo e santo Deus, que não tolera nenhum de nossos pecados, mas que também mandou seu Filho Jesus para pagar todos os meus pecados, e assim eu, com alegria, poder reverenciá-lo. Muito bem, muito bem. Acho que é bem importante isso que o presidente trouxe e o professor Raul Blum explicou bem, né? Porque eu acho que é muito a questão do entendimento e da motivação para a gente ir ao culto, né? E aí, seja online ou presencial, né? É a gente saber por que a gente está indo ao culto, né? Qual é o real significado disso? O pastor Geraldo trouxe a questão do assistir o culto deitado, por exemplo, né? E aí a gente vê... A gente não está assistindo o culto para começar, né? A gente está participando do culto, né? Seja online ou presencial. E aí vem a questão do para quem, né? É para Deus que a gente está fazendo isso, né? E aí, seja em casa ou seja na igreja, Deus sabe, Deus vê, né? A forma como a gente está se comportando, reverenciando, como vocês trouxeram, né? Então, acho que isso é bem, bem importante mesmo, né? Não sei se o pastor Ezequiel quer falar alguma coisa nesse sentido, senão eu quero trazer uma outra questão aí para o nosso debate. Apenas eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão, especialmente quando se tornou híbrido o culto, né? Porque uma coisa é você se preocupar apenas com o culto online. Daí você vai se preocupar com a câmera está aqui, né, na minha frente, tudo eu estou preocupado com um único foco. Quando o culto começa a ser online e presencial ao mesmo tempo, para que ele seja feito da melhor forma, a gente também tem que tomar algumas decisões importantes, né? O foco do meu culto é o presencial, ou é online, ou é as duas coisas? Eu vou estar transmitindo um culto presencial, ou eu vou me preocupar de uma forma direta com a câmera, né? Para que haja ordem de essência, eu entendo que existem também alguns limites dentro dessa questão. Eu vou dar um exemplo bem, bem simples aqui. Por exemplo, eu vou fazer a mensagem do culto. E daí, para que seja
filmado de uma forma perfeita, eu coloco uma câmera bem na minha frente. Só que aqueles que estão presencialmente não me enxergam direito, aquela câmera está atrapalhando. Né? Então, existe essa parte logística também. Ao mesmo tempo, não dá para eu simplesmente, se eu quero transmitir, não dá para eu simplesmente ignorar que está sendo feita uma transmissão. Então, tem que lembrar, opa, se eu não falar no microfone, não sai lá online. Tem um ponto aqui que não tem câmera e assim por diante. Então, todas essas questões, elas são importantes para a gente levar em consideração, até para a gente não tornar daqui a pouco tudo muito mecânico, sabe? Tá ali o culto presencial acontecendo, mas eu estou engessado num quadrado porque tem um online ao mesmo tempo também. Eu tenho dito muito aqui, olha, gente, eu quero que eu possa ser o mais natural possível, né, dentro dos limites de som, de câmera, mas que eu não preciso me preocupar com isso durante o culto. Né? E assim a gente realmente procura transmitir bem, mas também voltar a ter esse culto presencial de uma forma natural. Com certeza, com certeza. Bem interessante isso que o pastor Ezequiel trouxe, eu me lembrei, né? Nós tivemos também uma experiência, hoje a gente está tendo só culto presencial, não estamos mais tendo online, né? Justamente com esse incentivo de que as pessoas retornem, né? Afinal de contas, né? Já está liberado até o uso de máscara na nossa cidade e tudo mais. Aqui em Porto Alegre também. Mas nós tivemos também essa questão, né? Porque eu me lembro que o pastor, a gente fazia a transmissão só do altar, né? E aí, quando tinha a transmissão do telão com as músicas, não pegava, né? Daí a gente falou, pastor, tem que pegar, porque quem está em casa assistindo, né, também não sabe a letra, também tem que acompanhar a letra. Então, a gente realmente, né, ter esse olhar do todo, né, o presencial e online. Mas eu quero trazer aí para o nosso debate agora essa questão, né, do que a gente está vivenciando hoje, que a gente sabe que é uma realidade na nossa igreja. Eu acho que não é só na igreja, se a gente for olhar assim, na sociedade em geral, acho que muitas coisas estão acontecendo da mesma forma. As pessoas parecem que elas estão mais isoladas, né? O pastor Ezequiel tinha comentado antes sobre a questão do esfriamento espiritual, mas acho que é um esfriamento geral, assim, né? Mesmo de relacionamento social e tudo mais, né? Essa questão, assim, a gente sabe que o ser humano, ele tem essa questão da acomodação, né? Ele é muito favorável estar ali na sua zona de conforto, né? E a pandemia, apesar de 2 anos, acho que as pessoas se acostumaram com isso, né? De estar em casa, né? De não ter mais tanto, no início por receio, por causa da doença, mas eu acho que depois acabou se tornando hábito, né? A gente também tem esse costume do ser humano vai criando hábitos. Como é que vocês enxergam isso, assim, né? Como a gente vai... E aí acaba que as pessoas acabam não retornando à igreja, né? Ao ambiente, essa comunhão que a gente fala que é tão importante. Como é que vocês enxergam isso, né? Quais poderiam ser as estratégias para a gente estar trazendo, mostrando para as pessoas, né, a importância e todos os benefícios que podem vir junto com isso, né? De retomar a sua vida normal, né? Mesmo que seja um novo normal. Pois eu fico observando a minha casa, né? Minha casa somos eu, minha esposa e meus filhos. Quase todo dia vem uma encomenda do correio, é impressionante. Quase todo dia vem uma encomenda, porque a minha família já está nesse ritmo. Quer comprar um chinelo, não vai mais, não sai de casa para comprar um chinelo. Vai lá na internet e encomenda o chinelo. Quer comprar um lanche, não querem sair para comprar o lanche, né? Daqui a pouco vem o pessoal aí, o motoboy, entregar o lanche. Então, essa é uma tendência hoje, é uma tendência das pessoas não querer mais sair de casa para fazer aquilo que antes era normal, você buscar pão, você comprar um chinelo, você comprar uma calça, você comprar uma camisa. As pessoas hoje estão comprando isso pela internet, por algumas vantagens, né? Até economiza, né? Porque você acaba economizando combustível, uma série de coisas. Então, tem realmente uma tendência... você não precisa mais hoje ir no cinema, porque você tem Netflix tem um monte de filmes na sua casa. Essa é uma tendência meio que global. Você pode observar o modelo de cidades, né? Algumas décadas atrás, era muito chique você morar no centro da cidade, porque você estava perto do shopping, você estava perto de tudo, né? Perto do comércio. Hoje não, hoje os centros da cidade estão se tornando uma coisa antiga, estranha, né? E as pessoas estão morando estão morando fora da cidade, nos condomínios, né? Desde que tem internet lá para encomendar as coisas, para eles está tudo resolvido.
Então, há uma mudança assim, muito forte na sociedade por conta da internet, né? E evidentemente que isso também se manifesta na ida das pessoas a um estudo bíblico, na ida das pessoas a uma reunião de departamento, de SEB, de jovens, seja de leigos, né? Em todas as programações da igreja. Então, nós precisamos ter ciência de que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão adotando um modelo de vida diferente. O que fazer? Essa é a pergunta. Eu gostaria de ter essa resposta, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter isso muito claro diante de nós, que essa é uma realidade, né? Que as pessoas estão vivendo assim. Então, por isso, eu acho que não aproveitar o online, né, seria uma estratégia errada. De alguma forma, a gente precisa aproveitar essa ferramenta que nós temos em nossas mãos. Mas, por outro lado, eu acredito eu sempre acreditei muito no ensino bíblico. Né? Nós temos muitas passagens bíblicas que falam da comunhão, que falam de como é bom estarem as pessoas. O Salmo 133, então, que eu nem citei, né? Olha como é agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. É como o orvalho do irmão, né? E daí esse salmo é concluído dizendo assim: ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Ali, onde as pessoas estão em comunhão com Deus e entre elas, né? Por outro lado, a falta de comunhão é como uma pessoa andando naquele clima seco lá, sem o óleo. A pessoa vai ressecando, ela vai secando, ela vai morrendo. Então, nós precisamos, na minha opinião, fazer isso, ensinar muito, ensinar. Se as pessoas querem comprar chinelo, querem comprar as coisas pela internet, beleza. Que elas entendam assim, que no mundo material é possível fazer tudo de casa, ou quase tudo de casa, mas no espiritual não. No espiritual, necessariamente, é preciso sair de casa, é preciso ir ao templo, é preciso participar da Santa Ceia, é preciso, como disse o pastor Ezequiel, abraçar o irmão, é preciso ter aquele momento de comunhão. Eu acredito que o ensino bíblico, bem fundamentado, persistente, perseverante, é cada vez mais necessário no que diz respeito a esse aspecto. Com certeza, me lembrei de um ditado também que diz, né, que a brasa fora do braseiro, ela se apaga, né? E acho que a gente também tem que lembrar, né, de que também precisamos justamente disso, né, dessa comunhão, porque vai também nos motivando, nos fortalecendo, né, essa comunhão entre os irmãos. Professor Raul Blum? Pois é interessante a passagem aos Hebreus, não? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Quer dizer, a falta de congregar é inerente ao ser humano. Se diz assim, basta começar a experimentar, não ir algumas vezes no culto, e a gente começa a se acostumar. Né? Isso é uma coisa bem humana. Nosso velho homem gosta de comodidade. Mas e por que é dito para os hebreus lá, os hebreus que estão na dispersão, justamente, né? Estão muito afastados uns dos outros da sua terra, hein? Então, não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas vamos fazer admoestações. E quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Então, quanto mais a gente sabe que o dia de Deus se aproxima, tanto mais precisamos estar unidos para permanecermos na fé, para nos estimularmos uns aos outros e até para nos advertirmos uns aos outros. Então, isso é mais difícil fazer online. Agora, eu, na conversa com os irmãos, no apoio das suas dificuldades presencialmente, isso realmente eu posso fazer bem melhor se eu estou junto com o meu irmão. Né? Existem coisas na igreja que eu acho que podem continuar online tranquilamente. Uma reunião de diretoria, por exemplo, um vem tarde do seu trabalho e já não dá nem tempo de praticamente ir até na igreja. Então, por que não fazer uma reunião de diretoria online? Eventualmente, né? Ele pode ser muito bem feito. Essas questões de resoluções
de problemas administrativos, não há dificuldade. Agora, quando chega a palavra, é sempre, e o culto especialmente, até um estudo bíblico para atingir pessoas que têm dificuldade de sair de noite de casa, talvez, até pode ser útil e justificado, mesmo depois da pandemia, não como regra, mas como exceção. Agora, o culto realmente é insubstituível. Ouvindo o pastor, eu me lembrei, eu comentei, né, que nós estamos só com culto presencial lá na nossa congregação e o estudo bíblico online, pastor, porque funcionou melhor dessa forma online, justamente porque é durante a semana à noite, né? E aí consegue reunir mais pessoas. E reunião de diretoria presencial, e aí a facilidade dessas tecnologias e tudo mais é que a gente aumenta o número de reuniões de diretoria ao longo do tempo. Isso, né, facilita também. E o povo luterano adora uma reunião, né? Então também vai facilitando o nosso trabalho. Pastor Ezequiel, suas considerações também em relação a esse assunto. Pois é, o Salmo 84 ele também é muito significativo, né? O salmista fala como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. E daí ele vai dizer também da saudade que ele tem ali de estar no pátio do templo. Então isso é muito importante, né? Ter saudade de estar na igreja. E esse retorno às atividades presenciais, a gente se deparou com situações bem diversas, né? A gente se deparou realmente com pessoas que estavam com uma saudade imensa de estar na igreja, de trabalhar na igreja. A gente se deparou com surpresas de pessoas que eram extremamente ativas e, de repente, parece que se esconderam, né? Se acomodaram e viram, é possível eu ficar quietinho no meu canto aqui, eu não preciso trabalhar tanto. Enfim, são realmente situações diversas, né? Que a gente precisa tentar reaprender a lidar com tudo isso. Mas a gente precisa que as pessoas entendam, né, o quão bom é estar na casa de Deus. E estar na casa de Deus é reflexo da gente saber o que Deus tem feito por a gente, o que Deus tem feito por nós, né? Esse Deus é tão bondoso, né? E isso me motiva a estar ali, porque eu vou receber a sua palavra, vou receber a Santa Ceia, né? Eu vou ouvir falar a respeito do amor de Jesus. Mas tem um detalhezinho que eu pelo menos eu acho que a gente não comentou ainda do valor do online, é que a gente nunca atingiu tantas pessoas como a gente atingiu nesse meio tempo, né? Pessoas que, pelo menos do ponto de vista geográfico, né? Não sei do ponto de vista de número, mas eu acredito que sim também, pelo menos é o que nos tem parecido, assim. Foi fundamental perceber que a gente pode chegar mais longe com a palavra de Deus, fazendo bom uso dos recursos que Deus coloca à nossa mão. E que agora, então, a gente possa continuar fazendo um excelente uso desses recursos e possa também, com a orientação do nosso bom Deus, também atrair as pessoas presencialmente, né? Essas duas coisas, como a gente já falou antes, elas se complementam e elas vão precisar caminhar juntas de alguma forma. Que bacana. Ouvindo o pastor, eu me lembrei, né? Eu acho que ouvindo vocês, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente nunca desistir, né? Acho que também serve como nosso papel como cristão, assim, estar continuando motivando, mesmo que as pessoas estejam ainda resistentes a retornar, né, para as programações presenciais, a gente não desistir, né? A gente continuar orando pelos nossos irmãos, continuar convidando para as programações, né? Mostrar a importância, o valor, né? O quão é bom estar unidos com os irmãos, né? Eu acho que o pastor trouxe aí, né, a questão da gente alcançar mais pessoas, ter essa oportunidade, né, de levar a palavra de Deus a mais pessoas, né, dessa forma online também. Aí eu me lembrei de uma passagem em Coríntios, né, que fala: fiz-me como fracos para ganhar os fracos, fiz-me para todos. Fiz-me tudo para com todos. Todos para, de alguma forma, chegar a alguns. A gente não pensar também, de certa forma, em números, mas a gente levar a palavra de Deus para as pessoas, porque é aquela coisa que eu sempre digo, né? A gente vai colocando a sementinha e o Espírito Santo vai agindo, né? Acho que isso é importante também, por isso não desistir. E eu acredito que a oração também, né, serve muito nesse sentido para nós.
Nós aqui no centro administrativo, nós sentimos bastante assim o efeito daquilo que o pastor Ezequiel colocou, pessoas que jamais seriam alcançadas pelo evangelho se não fosse a pandemia, e com a pandemia foram alcançadas, né? Quantas manifestações nós recebemos de pessoas de lugares que eu nem sabia que existiam esses locais, né? Daí perguntam, onde eu encontro a igreja luterana? Onde eu encontro a IELB, né? E nós temos informações, muitas, de pastores que formaram grupos de profissão de fé e praticamente fizeram toda a instrução nesse tempo da pandemia de forma online, né? Então, nós ainda não temos essa informação, mas são algumas dezenas de pessoas, com certeza, talvez algumas centenas, que já são membros da IELB, das congregações da IELB, porque foram alcançadas pelas programações online. Sem contar aquelas que ainda não, que são prospectos agora, que tem portas abertas, né? Então, realmente, esse período de dificuldade para o presencial foi transformado numa grande bênção no que se refere ao trabalho de evangelização, de missão, não só da IELB, das outras igrejas, da igreja cristã de modo geral. Uma outra coisa que eu queria destacar também, irmãos, assim, como Deus abriu portas para a IELB no mundo, né? Porque antes a maioria das reuniões eram presenciais, então é muito caro, muito difícil você agendar, por exemplo, uma reunião com o pessoal do México, o pessoal da República Dominicana, dos Estados Unidos e da África. Nesse período de pandemia, nós fizemos muitas reuniões, muitas mesmo, com as igrejas irmãs do mundo. E o resultado, quantos pastores só no período da pandemia já foram para a África, para o Caribe, para a América do Sul, enfim, são muitos e muitos pastores. E quantas portas se abrindo, né? Recentemente, nós tivemos o pastor Joel viajando para a África, o pastor Éder viajando para a região do Caribe, pastor Ayrton foi fazer a ordenação dos pastores da Bolívia. Todas essas portas se abriram, todas elas. Já estavam acontecendo trabalhos, mas tudo era muito lento, porque sempre dependia de agendamento, de viagens, para as coisas acontecer. Com essa introdução das atividades de forma online, a gente realiza reuniões com esses irmãos aí do mundo todo, uma vez por mês. Então, se abriram portas, Deus abriu portas de uma forma extraordinária. Então, isso a igreja precisa reconhecer, e a igreja precisa dar graças a Deus, precisa dar louvores pelo que foi possível fazer. E a gente também precisa agradecer assim, a IELB por essa nossa estrutura. Quem vem aqui no centro administrativo, ele fica impressionado com essa estrutura que nós temos aqui, um estúdio, essa estrutura do estúdio da Rádio CPT, o que foi possível fazer. Eu fico imaginando, se tivesse a pandemia, nós não tivéssemos essa estrutura, por menor que ela seja, mas ela foi muito importante. Então, a gente tem que agradecer também a IELB, de modo geral, por estar nos proporcionando essa estrutura, e, ao mesmo tempo, ficar atentos no seguinte sentido: a igreja precisa investir muito. A igreja não pode mais só ficar pensando em construir templos, casas pastorais, que são muito importantes, mas a igreja também tem que investir nessa questão da comunicação, né? De estar sempre modernizando os seus equipamentos, suas estratégias, né? Sua maneira de investindo na sua equipe de comunicação, porque, como disse o pastor Ezequiel, esse é um caminho sem volta, né? Não podemos deixar que isso substitua o culto, mas a gente pode, além do que a gente faz presencialmente, a gente pode fazer muito mais e ir além usando essa ferramenta. Com certeza. O presidente comentou aí da área de comunicação e toda a produção que eu me lembrei, acho que o apoio também, né, pastor, que a gente conta, assim, por exemplo, na rádio, né, a gente tem a colaboração aí dos pastores que ajudam no Crescendo em Cristo, tem os psicólogos lá do programa CP Terapia, enfim, tem todo um apoio, né, para dar continuidade a esse trabalho, os próprios cultos, quando foram transmitidos de forma online, né, que todo mundo se uniu nisso. E aí a gente vê a igreja como um todo também. Eu me lembro no início da pandemia, quando teve aquela movimentação de todos os departamentos das ligas, né, dos jovens, das servas e dos leigos, em prol da missão de Deus, que era a parceria para ajudar as congregações subsidiadas que estavam tendo dificuldade. Então, né, aqueles que
que têm mais condições, vão ajudar, né, os outros, que também isso é um ensino bíblico, né, ensino de Jesus. Então, isso aconteceu aqui na igreja também. Então, isso é bem bacana. O fundo emergencial de cestas básicas também, né, também vem no meio da pandemia, uma iniciativa da liderança leiga da igreja. Então, a gente vê isso acontecendo, por mais que a gente está falando aqui também um pouco desse esfriamento, né, das pessoas estarem um pouco afastadas, isoladas, acomodadas, a gente vê o outro lado também, que também está acontecendo na igreja, esse olhar, né, esse acolhimento, esse olhar do amor ao próximo, do ajudar o próximo, também continua acontecendo, que é um ensinamento de Jesus, né? Exatamente. E acontecendo, às vezes, até mais distante do que normalmente. O presencial, ele faz com que você veja o irmão da congregação, o entorno da congregação, que é muito importante. Mas nesse mundo virtual que a igreja entrou, né, das transmissões online, você acaba vendo a necessidade do nosso irmão lá em Fortaleza, você acaba vendo a necessidade do nosso irmão em Maceió ou aqui no extremo sul, né? E uma das coisas que me chamou a atenção também nesse período de pandemia assim, eu participei de alguns estudos bíblicos, né, a convite, né, e como ele se tornou um estudo congregacional, interdistrital e alguns até internacional, né? Internacionais. Gente de vários lugares do país, de vários lugares do mundo participando do mesmo estudo bíblico. Então, isso também é uma coisa interessante, como as pessoas começam a interagir bastante. E uma coisa que eu quero destacar, né, eu sempre ouvi dos professores do seminário, olha, o presidente, quando viaja, ele não deveria pregar, deveria ouvir o sermão do pastor, né? Essa é uma recomendação que eu ouvi várias vezes, mas a gente não consegue praticar isso, porque quando as pessoas nos convidam e pagam a passagem do presidente, elas já põem no convite que querem que o presidente seja o pregador, né? Então, assim, a gente não conseguia, nas viagens, ouvir os pastores. Na pandemia, eu cheguei a ouvir 6 sermões numa semana, né? Então, eu ia procurando os cultos, assim, e pegava só o sermão, né? Além do sermão do pastor da minha igreja, ou dos cultos que a gente assistia no final de semana, né? Participava no final de semana. E assim, então, eu tive o privilégio de ouvir vários pastores pregando. E a minha conclusão, assim, é uma conclusão muito feliz, muito de gratidão. O que eu penso, assim, como pregam bem os nossos pastores, como os pastores da IELB são preparados para pregar a palavra de Deus. A gente acompanha sermões assim que a gente fica impressionado mesmo pela profundidade teológica, pelo embasamento bíblico, pela aplicação, que é difícil você fazer uma aplicação olhando para uma câmera, como eu estou olhando agora, né? E o pastor fazendo a aplicação. Então, é evidente que a gente tem algumas dificuldades, a gente também sempre tem que capacitar os nossos pastores, a gente tem que sempre buscar o aperfeiçoamento, né? Mas eu fiquei muito feliz. E eu encontrei várias pessoas, eu tenho um padrinho de casamento que mora lá em Minas, ele falou, pastor, eu também acompanho pelo menos 6, às vezes 10 sermões por semana. Então, essa é outra bênção, de repente você ouvir o seu pastor, né, no culto presencial na sua comunidade, e você no domingo à tarde, domingo à noite, ou na quarta-feira à noite, né, dizer, agora eu vou acompanhar o sermão do pastor lá do outro lado do país, talvez até com outro sotaque, com a mesma leitura bíblica, com a mesma fundamentação, mas de repente uma aplicação diferente, porque lá é um contexto diferente. Então, o online tem também essa bênção. Eu usufruo muito, né? Eu tenho acompanhado muitos sermões dos pastores e muitos irmãos na igreja fazem isso, né? Aí eles não se limitam a um sermão por semana, né? Às vezes chega até a 10 sermões numa semana que uma pessoa acompanha. Então, isso é maravilhoso, é uma grande bênção. E ainda está gravado, né? Se a gente, poxa, aquele sermão eu gostaria de ouvir de novo. Tu vai lá e tem a oportunidade de acompanhar de novo. É uma das vantagens, né? E bem interessante isso que o presidente está trazendo, porque eu acho que é importante, né? Claro, além de ter essa oportunidade de poder acompanhar outros cultos, outros sermões, os eventos da igreja também, né? Quantas programações são feitas, né? Aí também no seminário tem os cursos, mestrado e tudo mais, mas as próprias programações com palestras, com fórum de educação
educação cristã, enfim, com tanta programação que vai também auxiliando nisso, e a troca de experiência, concílio de pastores, enfim, né? Tem várias oportunidades em que pode acontecer essa troca e auxiliar, né? Não só no conhecimento, no aprendizado, mas na aplicação. E eu acho que é bem importante isso, na questão da aplicação, conhecer a realidade local, né, pastores, né? Eu acho que o pastor conhecer a sua congregação, as suas ovelhas, como eu gosto de dizer, né? Aquela realidade para aquela comunicação ser efetiva realmente, né? Tu tá falando ali e sendo... alcançando o coração das pessoas, né? Acho que isso é bem importante também, né? Exatamente. Eu vou deixar o professor Blum e o pastor Ezequiel falar sobre o tema, senão eu ocupo demais o microfone. Por favor, pastores. Tá bom. Eu me lembrei do Paulo no Areópago, parece um pouquinho fora de contexto, né? Mas Paulo chegou em Atenas, no Areópago, e aproveitou lá o pessoal reunido e falou daquele Deus desconhecido como uma ponte para chegar à divulgação da palavra de Deus. Eu acho que culto online não é muito diferente do que nós já estamos fazendo na nossa igreja regularmente desde 1947, através da missão da Hora Luterana. E a Hora Luterana nos Estados Unidos começou em 1917. O que estamos fazendo, e podíamos citar outras coisas também, né? Mas seja a transmissão de culto ou a transmissão de uma pequena mensagem, o objetivo é trazer as pessoas para a igreja. O apóstolo Paulo, aquela vez, queria trazer as pessoas para a igreja. Ele não estava na igreja. Quem assiste online, seja culto, seja programação da Hora Luterana ou coisa semelhante, ele não está na igreja, mas o objetivo é trazê-los para a igreja. Eu acho que essa é a grande diferença. Cultos online, claro que alguns acabam substituindo por não poder a igreja, mas eles servem para trazer aquelas pessoas que não estão na igreja para chegarem ao templo onde vão se encontrar cara a cara com outras pessoas e ali poder, então, conviver, se tornar irmãos na fé também, junto com aqueles que já estão na fé. Então, para mim, a diferença está aqui. Usar tecnologias que já vem usando, e aqui está junto o apóstolo Paulo, que não tinha tecnologia de mídia, mas aproveitou uma reunião mediática daquela época, né, para divulgar a palavra de Deus. Assim, nós realmente devemos fazer uso de todos os meios para trazer as pessoas ao convívio da igreja cristã. Com certeza. Boa lembrança aí do professor Raul Blum, da Hora Luterana, que está celebrando agora, né, dia 6 de abril, 75 anos de trabalho missionário, né? Acho que bem apropriado aí para a nossa temática, e justamente com essa missão que a gente tem aí, né, de levar o amor de Jesus a outras pessoas. Pastor Ezequiel Blum? Muito bem, essa questão do conhecer o seu rebanho, como ela é fundamental, né? A doutrina, né, o ensino da palavra, ele não vai mudar. Só que a aplicação, né, a cada contexto, isso realmente é diferente. E a gente conversando aqui, a gente tem mais uma coisa a agradecer a Deus, essa oportunidade realmente que a gente teve de conhecer outras realidades, de poder orar por outras realidades, de agradecer pela ação de Deus, né, em tudo o que ele tem feito diante de todas essas situações. Então, a oportunidade de a gente assistir um culto de outro lugar, a oportunidade que a gente tem de uma pessoa pedir oração para nós e a gente nem conhece, às vezes, a pessoa, às vezes nem sabe de onde que ela é. Então, são coisas muito bacanas. Acredito que a gente pode também ser engrandecido, então, em conhecimento, né, através de assistir outros cultos, tanto no sentido de formas de se trabalhar, como também até na questão das técnicas do culto online mesmo, né? Puxa, a gente está fazendo assim,
estamos com essa ou aquela dificuldade, como é que será que a outra congregação faz, né? Daí a gente vai lá dar uma espiadinha ou liga lá para alguma outra congregação, né? Chama pelo celular e daí a gente compartilha, né, as dificuldades, as alegrias e a gente se abraça junto, ora junto. Isso é muito bacana como igreja também. Que bacana, que bacana. Com certeza, né? A troca de experiência sempre é um aprendizado, né? Bom, nosso CPT, o primeiro CPT debate aqui da Rádio CPT vai chegando ao fim. Acho que a gente conseguiu alcançar, né, esse objetivo de esclarecer, trazer algumas dicas, né, práticas também para a vida cristã. Agradeço muito a participação de vocês. A gente vai abrir agora o microfone para as considerações finais, iniciando aí pelo presidente, pastor Geraldo. Mais uma vez, obrigada aí por aceitar estar com a gente, compartilhando um pouco desses assuntos tão importantes aí com a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade, Luana, a oportunidade de estar aqui, né, com o pastor Raul, com o pastor Ezequiel, também o Ederson, sempre dando essa força para nós aqui. Para terminar, eu ia dizer o seguinte, o pastor Raul citou o apóstolo Paulo, eu acho que com muita propriedade. Os apóstolos, né, o apóstolo Paulo fez aí 4 viagens missionárias, né, ou mais, talvez, e a ideia era estar presente, né, se dedicava para estar presente, mas ele, ao mesmo tempo, mandava cartas, né, graças às cartas, que ele mandou para os coríntios e para os filipenses, essa palavra foi além daquelas congregações, essa palavra chegou até nós e chega até muitas gerações, né? Eu diria assim, com relação ao culto, a mesma coisa, a ênfase é o presencial, a ênfase é estar reunidos ali, né? Olhando um no olho do outro, vendo o pastor e participando da Santa Ceia. Mas assim como os apóstolos foram além das viagens, além do presencial, escrevendo, né, e foram além daquele círculo que eles alcançavam, nós podemos, né, com os recursos que Deus nos colocou na mão hoje, ir além, né, e além do culto presencial, investir também no online, porque nós vamos alcançar pessoas, Deus vai, por meio desse nosso trabalho, alcançar outras pessoas para a salvação. Então, eu não diria assim, ou um ou outro, eu diria assim, culto presencial e online. Acho que essa deve ser a nossa ênfase. Culto presencial e online. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe toda a igreja cristã que tem o privilégio de se reunir e cultuar a Deus. Preferencialmente de forma presencial, se não der presencial, online é uma alternativa também que pode ser buscada para alcançar pessoas que não podem chegar e estar conosco nos nossos tempos. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Amém. Obrigada, presidente. Professor Raul Blum, também agradecer essa participação aqui com a gente, né, representando a congregação dos pastores do Seminário Concórdia. A palavra é sua. Missão de Cristo, vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, encaixa muito bem no que nós acabamos de falar. Nós temos que usar todos os recursos para ir a todo mundo. Antigamente era mais fácil chegar, bater de porta em porta. Hoje em dia, tem lugares que até se torna impossível, né? A gente nem consegue entrar. Nós não podemos bater em muitas portas, mas pela internet, as portas que não se abrem de outra maneira podem se abrir. Então, utilizemos todos os recursos para a divulgação da palavra de Deus. E, especialmente, o insubstituível façam isto em memória de mim. Então, quando Jesus instituiu a Santa Ceia e quer nos dar o seu corpo e sangue, ele deixou claro que precisamos estar como o corpo de Cristo reunido para receber também o seu próprio corpo e sangue através da Santa Ceia. E cabe sempre a admoestação, não deixemos de congregar-nos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos estar uns com os outros para ajudar também uns aos outros. Amém. Obrigada aí, bênçãos de Deus. Pastor Ezequiel Blum, obrigada aí também pela companhia com a gente, né? Participando e representando a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. E as palavras finais. Nosso agradecimento por essa oportunidade maravilhosa da gente conversar sobre esse assunto que é tão fundamental.
E como palavra final fica aí o nosso incentivo para que a gente possa sempre usar da melhor forma possível os recursos que nós tivermos à mão. Né? Seja de forma presencial, seja de forma online, às vezes existem algumas limitações, não existem tantos equipamentos, mas trabalhe da melhor forma possível com aquilo que você tem. E a gente tem certeza de que o amor de Deus já nos tem abençoado de forma espetacular, e é exatamente esse amor que a gente vai se esmerar para levar para as outras pessoas também. Amém, amém. Obrigada aí mais uma vez. E a nossa querida audiência também, a gente agradece o pessoal que esteve participando com a gente. Aliás, fica o convite, né? Se você tem algum assunto que você gostaria que fosse abordado aqui no nosso programa, sugira aqui nos nossos canais, pelo Face, pelo YouTube. Lembrando que o nosso programa vai inédito ao ar quarta-feira, às 18h30. Você também pode acompanhar depois, porque fica gravado e disponível no nosso podcast no SoundCloud e no Spotify. Jesus abençoe a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.